pesquisa e visitação. E a gente dividiu essa aula em 3 pessoas, né, então eu vou iniciar, depois o Túlio e a Milene. E eu vou falar aqui um pouco de como a espeleologia, ela se organiza e deixa eu só tirar aqui uma coisa. Vou tirar o WhatsApp, senão vai ficar fazendo esse barulho de WhatsApp. Pronto. Como a espeleologia ela se organiza, e qual o papel dos diferentes atores, né? E aí a gente fala um pouco mais dos grupos de espeleologia, né? Para quem muita gente acha que não atua na espeleologia, mas não é de grupo nenhum, então saber como é que esses grupos se organizam e trabalham. Primeira coisa, o que faz um espeleólogo, né? Então, sempre quando alguém me conhece, a pessoa fala, você é o Daniel, você é o Daniel das cavernas, né? Mas quem fala espeleólogo geralmente fala, pô, espelho o quê? O que faz um espeleólogo? E aí uma maneira muito simples de responder essa pergunta ele tenta responder diferentes questões relacionadas às cavernas, né? Puxa, como é que as cavernas se formam? Onde elas estão? Quais são as maiores cavernas? O que elas têm lá dentro? Elas estão preservadas ou não? Como se descobre? Se ainda existe muita caverna inexplorada. Então, todas as questões possíveis e imagináveis relacionadas à caverna, quem tenta responder essas perguntas são espeleólogos, né? E, bom, e como é que eles... para isso, claro, você precisa de uma série de conhecimentos, né, de diferentes áreas do conhecimento. Ontem a gente falou dessas áreas, né, de uma maneira ampla, e hoje a gente vai ver uma outra face, né, a face mais prática de como isso se organiza, né? E, na verdade, não é daquela maneira cartesiana, né? Mas é uma mistura ali de diferentes áreas. Então, a sociologia, a paleontologia, a matemática, a química, ciências naturais, pré-história, artes, educação, biologia, geografia, tudo se mistura junto para a gente poder responder aquelas questões do início aqui da nossa fala, né? E como que os espeleólogos eles se organizam, né? Basicamente, através de entidades, instituições e grupos, que são organizações não governamentais, né? A gente pode falar que os grupos são ONGs. Uma primeira instituição bastante importante e internacional é a União Internacional de Espeleologia, o IES. Essa sigla vem do francês, né? União Internacional de Espeleologia. E ela é uma entidade não governamental, também, sem fins lucrativos, e promove a interação entre espeleólogos do mundo todo, né? E, para vocês terem uma ideia, a UIS congrega 56 países em 5 continentes, envolvendo centenas de espeleólogos, cientistas e técnicos. Tudo que acontece no mundo referente à espeleologia tem, de alguma maneira, ali o papel, a parceria da UIS. Hoje, essa diretoria da UIS é formada por 12 pessoas de diferentes países que são eleitas como delegados, né? Eleitas por delegados dos países membros. Então, cada um desses 56 países tem um delegado que ajuda a eleger essas 12 pessoas que cuidam durante 4 anos da organização da UIS. Bom, o que a UIS faz? Né? Bom, ela congrega eventos, congressos internacionais, a cada 4 anos tem um congresso, acabou de ter um congresso na França, foi o 18º Congresso de Espeleologia, e olha só, o Brasil foi eleito para o 19º Congresso Internacional de Espeleologia, então ele vai acontecer, esse logotipo aqui, ele é do evento que vai acontecer no Brasil em 2025. Foi uma jornada aí para o Brasil ganhar, tiveram outros países que se candidataram também, a gente fez um baita trabalho de divulgação do país, e o Brasil ganhou, então, como sede. Então, podem esperar que em 2025 vai ter um baita evento, vai ser em Belo Horizonte, no meio do ano, tá bom? Bom, e aí tem a Sociedade Brasileira de Espeleologia, que é, junto com o SECAV, quem organiza
esse congresso no Brasil. Né? Como é que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia? Ela é uma associação civil de direito privado sem fins econômicos, né? Então, a classificação regulamental da Sociedade Brasileira de Espeleologia é uma organização da sociedade civil de interesse público, chamada também de OSIP. E ela congrega, ela faz mais ou menos o papel que a UIS faz internacional, ela faz esse papel aqui no Brasil. Então, ela congrega espeleólogos, grupos, e faz o meio de campo entre os grupos e o poder público. Então, ela tem, a gente vai ver aqui rapidamente, algumas realizações da Sociedade Brasileira de Espeleologia, né? Ela foi fundada em 1969, então ela tem 53 anos. A missão é defender as cavernas e ambientes kárticos através da promoção e difusão do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico brasileiro em sua importância socioambiental. Então, para isso que ela existe, né? E alguém tem um palpite de quantas pessoas e quantos grupos são associados à SBE? Eu também eu me surpreendi quando eu fui atrás desses números. São 1.840 sócios individuais e 135 grupos associados, né? Tem grupos do Brasil e de fora do Brasil, né? E ela é representante oficial do Brasil na UIS, né? Grupos brasileiros que são fazem parte da SBS são 72 grupos, bastante também. A gente também se surpreende com esse número de grupos atuantes no Brasil, né? A gente conhece ali menos que isso, né? Mas tem grupo pelo Brasil inteiro, trabalhando em cavernas pelo Brasil inteiro. Então, a SBE ela tem uma sede física, que é em Campinas, né? Lá no Parque do Taquaral, uma casinha, essa casinha aqui. Isso aqui é uma foto com os presidentes da SBE durante todo esse tempo, né? Falta aqui o último, que é o Casimiro, que é hoje o presidente atual. E a SBE, ela também, junto com o SECAV, eu vou falar do SECAV daqui a pouco, organiza congressos nacionais, né? Então, aqui a gente teve o 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia, que foi em 2019, em Bonito, né? E nesse ano a gente teve, em abril, o 36º Congresso de Espeleologia em Brasília. Foi muito bacana também, foi um congresso muito robusto, né? Bom, e tem o site da SBE, eu convido quem não conhece para visitar. É um site bem bacana, ele tem muita informação, tem aqui os principais eventos, então você clica e entra aqui, já tem o site do Congresso Internacional que vai ser no Brasil em 2025, já está funcionando, então tem bastante informação. E uma coisa bacana também é isso aqui, ó, CNC, Cadastro Nacional de Cavernas. Então você clica lá, você vai entrar numa página que tem um inventário das cavernas do Brasil. Então, você tem ali um cadastro nacional que conta com a colaboração de espeleólogos individuais e de grupos. Sempre quando um espeleólogo ou um grupo encontra uma nova caverna, ele pode vir aqui no Cadastro Nacional de Cavernas, checar se ela já está cadastrada, né? Se ela não estiver cadastrada, entre aspas, ela é uma caverna nova, né, entre aspas, né? Ela não é uma caverna conhecida pela comunidade espeleológica. Então, eu sugiro que seja cadastrada, né? E aí você tem para ter acesso, importante, para ter acesso ao CNC é preciso ser sócio da SBE ou sócio de um grupo que é sócio da SBE. Aí você tem um login e senha, você entra e você pode fazer consultas. Além do cadastro, tem algumas informações de caracterização das cavernas. Que tipo de rocha que é, se ela está mapeada ou se ela não está mapeada, referências bibliográficas. Então, é um trabalho de muitos anos, voluntário de muita gente, e que vale a pena conhecer. A Sociedade Brasileira de Espeleologia também fomenta publicações, né? Então, a gente tem o informativo SBE, que foi evoluindo, né? Tem livros, tem vários tipos de publicações, e tem o SBE Notícias, que é o informativo digital
mais recente, né, que é mensal. Também congrega ali uma série de informações, artigos, né, e notícias da espeleologia brasileira. É legal. Quem não tiver, quem não receber, me avisa que eu coloco na base de dados para receber mensalmente esse informativo, tá? E, bom, existem as universidades que fazem um trabalho de pesquisa científica, né, a construção do conhecimento científico relacionado a cavernas. Então, aqui eu coloquei algumas das principais universidades e, principalmente, os institutos de geociência, né? Como aqui da UNB, a gente está promovendo esse curso, mas também existem grupos de espeleologia universitários dentro dessas universidades e que fazem esses trabalhos de campo, de levantamento, de exploração e de pesquisa, né? Bom, falando do SECAV, o SECAV é um órgão público, né? Ele está dentro do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, né? Ele surgiu lá em 1997, e ele tem uma estrutura em Brasília, descentralizada. Isso significa, são algumas das pessoas, pode dizer que a equipe do SECAV são espeleólogos, então não são políticos que foram colocados lá, são espeleólogos que conhecem bem o Brasil, que conhecem bem caverna. Então eles fazem um trabalho muito bom. Nos últimos anos foram anos de muita proximidade com os grupos, ajudando em projetos, fomentando projetos. Existe um prêmio de espeleologia chamado Prêmio Michel Lebré, que está na sua segunda edição e que fomenta trabalhos dos grupos e de espeleólogos autônomos, né, relacionados à exploração, topografia e construção do conhecimento. Ele também emite autorização para pesquisa, né? Então ele edita normas. Então quem está lá trabalhando para ajudar a ter uma regulamentação e que essa regulamentação seja seguida e que tenha fiscalização é o SECAV, né? Um outro trabalho bacana do SECAV é o CANIE, que é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas. Ele é complementar ao CNC, né? O CNC tem uma caracterização das cavernas, você consegue ter mais informações. O CANIE é uma base de dados e é aberta, é público. Você entra lá no site do SECAV, você clica em CANIE, você vai entrar nessa página aqui, você clica num link e você baixa uma base de dados que você pode abrir ela no Google. Então, esse aqui é o Google Earth, e aí essa base de dados tem aqui, ó, localização de todas as cavernas cadastradas do Brasil, né? E o CANIE, ele em termos numéricos, quantitativos, ele é bem mais completo do que o CNC, porque ele contempla cavernas, muitas cavernas de outras litologias também. Então, minério de ferro e tal, tem, se não me engano, são mais de 20 mil cavernas na base de dados, né? E aqui é bacana, porque aí você pode, você tem ali a localização das cavernas, né? Aqui é a região de Sete Lagoas, eu tenho todas as cavernas ali, eu posso dar um zoom até chegar e me ajudar a encontrar. Eu posso, inclusive, importar esses dados num GPS para poder depois em campo encontrar as cavernas. Então também muito legal e recomendo quem não conhece a conhecer. Bom, e aí tem os grupos de espeleologia, né? A gente viu ali 72, se eu não me engano, grupos no Brasil atuantes. E o que esses grupos fazem, né? Na verdade, muitas vezes são eles que exploram a caverna, né? Muitas vezes a primeira pessoa que entra mais a fundo na caverna são espeleólogos dos grupos de espeleologia, que são pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Você tem diferentes formações, né? Independente da formação que a pessoa tenha, ela pode fazer parte de um grupo de espeleologia, como voluntária, realizar esse trabalho. Os grupos eles existem para ter uma pessoa jurídica para poder atuar de maneira oficial dentro das unidades de conservação, então ter autorização, né, gerar também conhecimento e publicações.
Então, os grupos são esses caras que estão de maneira organizada, e muitas vezes são um grupo de amigos, né, que realizando expedições e a exploração mesmo ah, ah, de maneira mais sistemática, né? Eles são eles que estão fazendo esses primeiros registros das cavernas, né? E muitas vezes isso aqui são, por exemplo, fotos de expedições, né? Então, muitas vezes são fotos de lugares que ninguém nunca foi. O grupo ele é uma entidade organizada para esse tipo de exploração, né? Muitas vezes descobertas de fósseis tudo que a gente encontra ali no meio do subterrâneo, a primeira pessoa a chegar são dos grupos, né? Por isso, esses espeleólogos e os grupos de espeleologia, e eu sempre insisto nisso, né? O principal produto de um grupo de espeleologia é o mapa. É o documento da caverna. O mapa é como se ele fosse uma carteira de identidade da caverna, uma certidão de nascimento, né? É a partir do mapa que todo o resto é realizado. Então, o grupo tem esse compromisso, ao mesmo tempo que ele tem o privilégio de explorar cavernas e a oportunidade de ter muitas vezes autorização para atuar dentro de unidades de conservação, né? Ou dentro, algumas vezes, de propriedades privadas. Ele tem o compromisso de produzir um mapa e de publicar esse mapa, não ficar escondido na gaveta, né? Então, como é que se faz um mapa, né? É um trabalho de equipe, né? Geralmente, antes a gente entrava em 5 pessoas, cada um tinha um papel bem específico, né? Hoje, com equipamentos, a gente vai ver aqui, mais modernos, a gente pode fazer mapa até com 2 pessoas, às vezes só uma pessoa sozinha consegue fazer uma topografia, né? Então, antigamente era isso, você tinha lá um instrumentista, que era uma pessoa que ficava com a bússola e o clinômetro, você tinha o ponto de trena, que era uma pessoa que ia na frente, a gente tinha uma trena, que era uma fita, né? Tive a oportunidade de fazer algumas topografias junto com a Milene, ela deve lembrar bem dessa fita. Então, ponta de trena, ele pegava, segurava na ponta da fita e ia explorando a caverna, puxando aquela fita para a gente poder medir as bases topográficas de uma para outra, né? E às vezes essa fita enroscava, era uma coisa, às vezes era um transtorno, né? Porque dava nó, às vezes a pessoa tinha que ir rastejando até uma lateral da caverna para medir a lateral, né? E você tinha o croquista, que era quem estava ali desenhando tudo que estava vendo debaixo da terra, né? Às vezes o croquista, aqui nesse caso da foto, ele também anotava as informações da trena, da bússola, e às vezes você tinha uma figura só do anotador, né? Hoje esse trabalho ele é mais simples, porque ele é feito com uma trena laser. Então você, além de você ter uma precisão melhor para tirar as medidas da caverna, de uma base topográfica para outra, para as laterais, a altura, né? A altura a gente não tinha como medir, a gente estimava, né? Porque a gente não tinha como levar a trena de fita até o teto. Hoje, com a trena laser, você consegue fazer isso muito mais rápido. E aqui à direita você tem um instrumentista lendo a bússola, né? Bússola e o clinômetro, que dá a direção em relação ao norte, de uma base para outra, e a inclinação. E agora você tem até equipamentos mais modernos, como trenas lasers, né, chamada Disto-X, tem um outro que chama BRICS também, que faz todo o trabalho. Então, ele lê a distância, a inclinação e o azimuth, né, da bússola. Você não precisa mais desse equipamento aqui, que é a bússola e clinômetro, né? Muito bem, daí você tem o trabalho do croquista, que é aquela pessoa que está ali desenhando tudo que ela está vendo dentro da caverna. Então, geralmente, o croquista ele faz uma planta, né, como se estivesse olhando a caverna de cima, faz um corte, faz alguns cortes, né, como se tivesse um corte assim na caverna, para você ter uma ideia de como é o conduto de maneira transversal, e faz um perfil, né? Hoje a gente tem feito muito perfil de caverna. Então, isso aqui é mais um desenho de um croquis, tá vendo? Aqui dá para ver a planta da caverna toda, com os espelhotemas, com as colunas, as estalagmites, estalactites, as curvas de nível. Então, um trabalho, de certa maneira, bem artístico, né?
E aí você tem o anotador, que é a pessoa que vai anotando ali numa pranchetinha tudo que os outros integrantes da equipe, né, estão pegando de medida, né? Essas anotações vão para uma planilha, então aqui a gente vê a planilha, aqui ó, a planilha, então da base 1 para a base 2, a distância, o azimuth, a inclinação, né? E as laterais da base. Essa planilha toda aqui, depois ela é passada limpo no computador, né? Junto com o croquis, esse aqui é um outro croquis, ó, uma função do croquis. E o computador, ele faz, então, um esqueletão da caverna, né? Você tem um esqueleto ali, você consegue, algumas vezes, calcular o volume da caverna, o próprio aplicativo calcula o volume, e você tem ali um 3D, que é bem bacana, o 3D da caverna, né? Bom, e aí como é que você passa desse esqueleto que o computador montou, com base naquela planilha, para o mapa em si? Então, você pega esse esqueleto, você joga ele, isso aqui é uma linha de treino, você joga ele num aplicativo de desenho, um aplicativo de desenho em curvas, né? Eu uso o Illustrator, antigamente usava CorelDRAW, o Illustrator, tem gente que usa o AutoCAD, tem alguns aplicativos específicos para produção de mapa, né? E você começa a passar limpo o seu croquis. Então, você pega lá o croquis que você desenhou, tem gente que consegue que digitaliza o croquis, joga ele por baixo aqui para poder desenhar melhor. Então, faz lá o contorno, aí começa a colocar tudo que você colocou ali de informação no croquis, o preenchimento, aí você vai colocando as outras informações, os cortes, né? E tem lá o mapa da caverna produzido, né? Então, você tem a planta, aqui é a entrada, um rio que entra dentro da caverna, né? Os diferentes cortes aqui, referenciados no mapa onde que eles estão. Em alguns lugares são feitos perfis, então, para mostrar, por exemplo, aqui tem um grande desnível, né? Um abismo. Esse rio entra e ele cai aqui numa cachoeira. Então, aqui é o perfil desse abismo, né? O conduto de cima, conduto de baixo, que é como se estivesse olhando na lateral, né? Aqui também. Então, aqui você tem uma cachoeira que entra e o rio vem descendo. Então, aqui você tem o perfil com a cachoeira e o rio descendo. Então, e você tem também o 3D, para você olhar de maneira digital, né? Inclusive, hoje você pode colocar aqui o desnível não, a geografia, né? Então, da superfície. Você pode importar esses dados para o Google Earth, então você tem a própria caverna ali, o mapa da caverna, junto com as informações, imagem de satélite, muito bacana. E bom, e aí você tem os mapas que são publicados e que ficam disponíveis, né? Ou deveriam ficar disponíveis nos grupos para os demais pesquisadores, para quem tiver interesse. Esses mapas, então, aqui são como se fossem a carteira de identidade da caverna, né? A partir do momento que você tem um mapa publicado, você tem informações que vão embasar uma série de outros trabalhos, né? Não é muito difícil trabalhar numa caverna se você não tem um mapa dele. Então, o mapa é o primeiro produto ali, é o primeiro documento e muito importante da existência da caverna. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo onde você tem uma planta, tá vendo? Aqui é a vista de cima, então a entrada, uma fenda, aí aqui desce a fenda e você tem um salão, um lago lá no fim. E aqui é o perfil, porque algumas cavernas, dependendo do desnível, fica mais fácil, fica uma visualização melhor por perfil. E nesse caso aqui, você tem uma entrada com corda. Então foi desenhada até a corda, tá vendo? Para que isso auxiliasse as próximas pessoas, né? Nós colocamos também fotografias de alguns pontos específicos referenciados no mapa, para você saber aquela fotografia de qual lugar da caverna é. Então, é um trabalho que vai auxiliar depois uma série de outras pesquisas, né? Aqui também a planta da caverna, tá vendo? A entrada da caverna fica aqui, ó, através de um abismo, e aí para você ter uma boa leitura, foi produzido também
um perfil. Então, aqui é a entrada da caverna, uma dolina, também com o desenho da corda, para as pessoas que forem lá saberem onde é que elas vão ancorar, né? E os principais pontos de interesse, aqui de novo, a corda. O desenho da corda funciona como uma ficha técnica, né? Então, depois de muitos anos, se alguém precisar ir lá, ela sabe onde que a corda é ancorada, quantos metros de corda ela precisa levar, né? E, além disso, tem outras informações, né? Hoje a gente tem feito muito perfil, né? Então, aqui é uma parte de um mapa que eu coloquei o perfil para demonstrar como essa visualização fica, muitas vezes, ela tem uma interpretação melhor quando ela é feita no perfil, né? Principalmente quando você tem diferentes níveis, como aqui eu tenho 3 níveis, né? Tem um nível superior, tem um nível intermediário e tem um nível aqui inferior de rio. Quando você coloca isso numa planta, fica meio confuso. Então, o perfil ele ajuda a ter essa boa interpretação. O mapa também tem que conter diferentes pontos de interesse, né? Então, aqui no caso, você vê, você tem alguns espeleotemas importantes, Flor de Aragonita, você tem os nomes dos lugares, Salão do Tigre, né? Por que Salão do Tigre? Porque você tem um fóssil de tigre dente de sabre. Então, Canudos. Então, quanto mais informação ele contiver, melhor, porque depois isso vai auxiliar outros trabalhos de pesquisa de campo, né? Aqui é um exemplo de um mapinha de uma região com os mapas da caverna projetados, que também ajuda em outros trabalhos de pesquisa, de prospecção. Eu tenho aqui algumas dolinas, você vê, tem cavernas que quase se conectam, com certeza, um dia elas foram conectadas, hoje elas são separadas, né? Mas as trilhas, então isso é fácil para depois ajudar no planejamento de novos trabalhos, né? Onde é que eu vou buscar aqui outras cavernas. E justamente por ter essas informações, né, ele orienta muito diferentes tipos de pesquisa. Então, desde a pesquisa de geoquímica, né, como as pesquisas de geologia, elas precisam de um referenciamento, elas precisam do mapa. Desde antes, para se planejar, onde é que eu vou fazer coleta, como é que eu vou fazer coleta, até para depois, né? E depois, assim, referenciar no mapa onde foram feitas as coletas, mas também até lá na ponta, quando esse trabalho ele é publicado, muitas vezes ele usa o mapa produzido pelos grupos de espeleologia. Então, olha a importância dos grupos de espeleologia e olha a importância deles terminarem o trabalho, produzirem o mapa e disponibilizarem esse mapa, né? Uma vez que os grupos dificultam o acesso ao mapa, eles dificultam toda essa cadeia de produção que é feita depois, né? O mapeamento também funciona como um inventário. Então, é importante eu saber o tamanho das cavernas do Brasil, ter um ranking das cavernas do Brasil. Isso aqui eu trouxe só de curiosidade as 20 maiores cavernas do Brasil. Né? A Toca da Boa Vista, a gente falou ontem, 114 quilômetros, 30 anos fazendo trabalho de mapeamento e ele ainda não acabou. Na Gruta do Centenário, que é a primeira mais profunda, que a gente tem as maiores em projeção horizontal, e aqui a gente tem as mais profundas, né? 484 metros de profundidade. Então, o mapa é importante, a topografia é importante também para a gente ter esse registro, né? A outra importância do mapa é a própria conservação. Então, ontem a gente viu, né? A Milene falou tanto de área de influência, e muitas vezes o espeleólogo ele não vê isso, ele faz o mapa aonde dá para passar, beleza, ele fez o mapa, aquilo é uma caverna, né? Mas a gente sabe que dentro do calcário, do karst, você tem ali conexões que conectam uma caverna a outra, que é algo muito mais complexo do que só o mapa. Mas o mapa, ele é muito importante. Isso aqui é uma caverna em Orolândia, na Bahia, chamada Toca dos Ossos. Por que será que ela tem esse nome, né? Toca dos Ossos. É fóssil para todo que é lado, e ela é uma das maiores cavernas do Brasil. A entrada dela fica aqui próximo da estrada, e você tem aqui duas manchas brancas, né? Duas manchas brancas. O que será que são essas manchas brancas? Né? Lavras de calcário, e você tem ali condutos da caverna sendo destruídos. Então, essa mineração ela foi interditada depois que foi feito o mapa e que foi identificado que a caverna passava por baixo
né? Tem alguns condutos que colapsaram e você tem esses grandes blocos caindo junto com equipamentos e tudo dentro da caverna a mais de 1 quilômetro da entrada, né? Então você vê, não é que não era nem interessante para a lavra ter essa atividade em cima de uma caverna, mas se você não tem um mapa, você não sabe que a caverna está passando ali por baixo, né? Então funciona também para traçar uma área de uma zona de proteção no entorno da caverna. Os mapas também são importantes para a divulgação científica e espeleológica. Esse aqui é um exemplo de um mapa em sala de aula com alunos, né? Então, os alunos podem aprender uma série de coisas. Eles se sentem motivados pelo propósito de explorar a caverna. Eles olham para o mapa, eles entendem a questão de planta, perfil, escala. A topografia ajuda a ensinar trigonometria, matemática. Então, são pontos importantes na formação do cidadão, da educação do cidadão, e que você pode usar as cavernas como o mapa da caverna, o produto do grupo, né? O mapa da caverna como um elemento importante. Esse aqui é um outro exemplo de uso do mapa, um trabalho que eu acabei de fazer, de publicar, que é um painel interdisciplinar. Então, esse aqui você tem o mapa da Caverna do Diabo, ele é um mapa expositivo, é um painel expositivo. Então, não é um mapa como documento técnico, mas ele é um documento de uma caverna que contempla ali não só o mapa, mas os principais trabalhos acadêmicos e técnicos realizados na Caverna do Diabo. Tudo em um só documento. Então, você tem o mapa, você tem ali as fotos referenciadas dentro do mapa, tem QR Code para aprofundamento em alguma informação específica. Então, por exemplo, aqui nós temos uma sala dos gigantes caídos, tem uma foto dos gigantes caídos e você tem um QR Code que leva para uma publicação científica sobre a formação dos gigantes caídos. Aqui você tem um mestrado de um aluno que fez um trabalho, de um espeleólogo que fez um trabalho na parte turística, fez um remapeamento e um trabalho voltado para o turismo, né? Aqui você tem também parte do plano de manejo da caverna, que você tem outros trabalhos científicos, levantamento de fauna. Então, é tudo em um painel só. Isso é muito bacana, porque ele pode ser um painel expositivo para centros de visitantes, mas ele também pode ser usado em sala de aula, e ele pode ser usado para diferentes fins, né? O mapa também ajuda a embasar relatórios de geoconservação. Isso é um relatório que a gente fez para poder público do município de Uauá, na Bahia, que tem algumas cavernas muito bacana, e você vê, ele é todo embasado no mapa. Então, você tem uma parte de divulgação científica ali, com informações sobre formação da caverna, espeleotema e tal, e você tem um mapa da caverna, planta e perfil, com informações de zona de interesse, pontos de maior fragilidade, o zoneamento da caverna, então zona de entrada, penumbra e zona afótica. Aqui também, outra vez, pontos de fragilidade, né? E também recomendações para estratégias em geoconservação. Então, desde a comunicação até a fragilidade e uso turístico, né? Então é isso. Os grupos eles produzem em campo muito material que pode ser usado para todos esses fins, inclusive para a educação, né? Então, esse aqui é um trabalho feito em escolas, que eu faço em escolas públicas, levando a estereologia para os alunos, estão dando acesso a eles e através do conhecimento e do fascínio que todo esse trabalho de exploração e de aventura e né, gerando conhecimento, todo esse fascínio que isso exerce nos alunos, eles aprendem melhor as disciplinas, né, do currículo tradicional, né? E aí você tem uma série de trabalhos realizados pelos alunos. É isso, gente. Acho que eu trouxe. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Falei que era rapidinho, acabou que eu falei bastante. Mas, como é que eu... Aqui, stop sharing.
Passo a palavra ao Túlio, acho que é o Túlio que